Estes são os apóstolos que, durante a sua vida na terra, plantaram a igreja com seu sangue, beberam o cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos divinamente esta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, convido a pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados, rezando juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Rezamos esta missa por intenção particular pelas famílias Oliveira, Tavares e Manzelo. Intenção particular pelos jovens. Intenção particular a Nossa Senhora de Fátima, por Miguel e Cristiano Lessa Muniz. Pela saúde de Marcos Manuela Manzelo, família Ferreira, esposo e esposa. Ação de graças a Nossa Senhora de Fátima, pelo sucesso da viagem de trabalho do Senhor José. Ação de graças pelo dom da vida de Deolinda Semedo e Carla Ubice. Rezo também ação de graças pelo aniversário da Socorro Tavares, lá em Belém do Pará, no Brasil. Também ação de graças pelos 70 anos de vida religiosa da irmã Margarida. Rezamos pelos defuntos da família Dias. Ângela Boracheiro, João de Gouveia, Maria Iliadora Gouveia Camacho, José Pereira dos Santos, e pelas 13 almas benditas. Senhor, que também rezamos por todas as necessidades da igreja, no dia do Papa. Rezamos São Pedro e São Paulo, hoje rezamos também por todas as necessidades da igreja, por todas as intenções do Papa Francisco e por aquelas pessoas que também o perseguem. Senhor,
que nos encheis de santa alegria, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. A toda honra bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-o dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada, e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizíamos no início da Eucaristia que hoje rezamos esta solenidade, esta festa de São Pedro e São Paulo. E eu gosto quando alguns utilizam uma imagem que mostra realmente a importância desses dois santos na vida da igreja nascente, quando chamam de duas colunas, dois sustentáculos, porque foram eles que na igreja nascente fez com que se espalhasse pela vida, pelo testemunho, pela pregação do Evangelho, até o ponto de regar esta semente do Evangelho com seu próprio sangue. Pedro, discípulo, apóstolo, que caminhou com Jesus, recebeu o convite do próprio Jesus. Pedro, um simples pescador. No entanto, Jesus, quando fixou os olhos em Pedro, o chamou e ele respondeu: sim, Senhor. Deixou barca, deixou família, deixou tudo e seguiu a Jesus. E tornou-se um pescador de homens, e tornou um pescador de almas para a igreja, para Deus. Pedro é aquele que, no mesmo instante que se mostrava tão forte, tão duro, tão valente, um ponto chegou a ler, recordo uma vez que ele disse que nada poderia suceder com aquilo que ele defenderia, que daria vida por Jesus. E Jesus disse, e realmente ele puxou a espada, pois, para defender Jesus, mas também aquele que humano que negou, sim, que negou Jesus 2, 3 vezes. Apesar, também chorou Pedro, mas também me encanta em Pedro, porque Pedro faz uma verdadeira profissão de quem é Jesus. Gosto muito do outro versículo bíblico que ele diz: aonde iremos, Senhor? Para onde vamos? Só tu, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E hoje Pedro, a leitura do Evangelho nos apresenta um outro testemunho, uma outra profissão de fé que Pedro faz a respeito de Jesus. Jesus indaga aos discípulos: o que as pessoas aí fora dizem que eu sou? E eles começaram a dizer: diz que é Elias, diz que é um dos profetas que ressuscitou, diz que é João Batista. E Jesus retoma a pergunta e aplica para eles: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra. Pedro toma a palavra e diz: tu és, Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Que reconhecimento! Oxalá, irmãos, que nós também possamos ter esta convicção, que nós também possamos ter esta clareza de quem é Jesus na minha vida, de quem é Jesus na tua vida, de quem é Jesus na nossa história. Oxalá que nós possamos
assim como Pedro, ter claro quem é Jesus para nós. E Jesus diz que aquela definição que Pedro diz não é simplesmente uma capacidade humana, mas é coisa que vem do céu, é coisa que vem do alto. E Jesus entrega a Pedro este poder. Pedro, eu te darei, tu és pedra. Veja, onde está alicerçada a nossa igreja? Não está alicerçada em areia, em coisas movediças, não está alicerçada em filosofias ou ideologias baratas, está alicerçada na fé de Pedro, dos apóstolos. E Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E como se não bastasse, ainda diz: as forças da morte, o poder do inferno não prevalecerão contra elas. E ainda atribui a Pedro, e é nessa sucessão apostólica a todos os seus seguidores, diz: te darei as chaves, tudo o que ligares na terra automaticamente é ligado no céu, e tudo o que desligares, desconectar aqui na terra, do mesmo modo, automaticamente será desligado no céu. O outro amigo, Paulo, não conviveu com Jesus. Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos, mas foi alcançado por Jesus. Jesus alcançou a Paulo. E eu sei que, como Paulo, muitos de nós também nos identificamos no passado, antes de conhecer Jesus. Tu sabes bem o teu passado. Creio que muitos de nós também assim nos identificamos com o passado de Paulo. Mas Paulo permitiu-se ser alcançado por Jesus e tem essa bonita conversão no caminho de Damasco. E Paulo é este grande missionário. Paulo fez grandes viagens missionárias, levando esta palavra, este testemunho de que Jesus está vivo, ressuscitado, e de que a igreja nascente está viva, crescendo nas pequenas comunidades que por onde passava formavam, e sendo fortalecida pelo testemunho e pelo acompanhamento. Tanta verdade que a gente vê tantas cartas de encorajamento, de incentivo, de exortação, de chamada de atenção que Paulo escreveu às comunidades nascentes e que hoje serve para nós. Rezo e peço a Deus nesta Eucaristia que, a exemplo de Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, nós possamos ter esta fé também firme, mesmo diante das adversidades da vida, das perseguições, de frustrações, de traumas, sei lá o que for, mas que nós possamos ter esta fé firme no Senhor. Irmãos, professemos a fé rezando juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Profundamente inseridos no mistério de Cristo, morto e ressuscitado, por intercessão dos apóstolos, supliquemos a bênção de Deus para a Igreja e para o mundo, rezando, dizendo: santificai, Senhor, o vosso povo. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todas as comunidades dos que acreditam em Cristo, espalhadas pelo mundo, para que renovem a sua fé no Filho de Deus vivo e o proclamem como Salvador do mundo, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa, pedra fundamental da nossa Igreja, para que confirme os irmãos na fé da ressurreição, fazendo de todos o único povo de Deus, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos governantes e chefes das nações, para que atendam à aspiração, à unidade e à paz dos seus povos e promovam a verdade e a justiça para o bem de todos, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos os perseguidos por causa da sua fé e do amor pela pessoa humana, para que os seus sofrimentos, unidos aos de Cristo e dos apóstolos, colaborem para libertar o mundo das cadeias do egoísmo, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós, reunidos em assembleia, no nome do Senhor, para que a oração litúrgica abra o nosso coração às necessidades do mundo e nos faça testemunhas do amor de Cristo, oremos, irmãos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, por intercessão de São Pedro e São Paulo, primícias da fé cristã, fortalecei o vosso povo peregrino com a força do Espírito Santo, para que de toda a terra suba até vós o louvor perene. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Louvado seja o Senhor, salvo os pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja sempre a Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Fazei, Senhor, que a oração dos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar,
e nos una intimamente a vós, ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente até aos filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a igreja, família de Cristo, agora associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessar de reunir para vós o povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereço uma oração pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ele se entregava, tomou o pão, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vida gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oração da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito
Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, Pedro e Paulo, e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo Guto, o seu auxiliar Dante, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, os defuntos da família Dias, Ângela Corageiro, João de Gouveia, Maria Eleonora Gouveia Camacho, José Pereira dos Santos, as três almas benditas, e de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pelo Papa Francisco, por todas as suas intenções, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de toda perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção solene, segundo o rito de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, que pela profissão de fé de São Pedro vos confirmou no caminho da salvação e vos fortaleceu nos alicerces da Igreja, vos dê a sua bênção e a sua paz. Amém. Deus, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine com seu exemplo a ganhar para Cristo novos irmãos. Amém. Para que as chaves de Pedro e as palavras de Paulo e a intercessão destes dois santos apóstolos nos conduzam àquela pátria bem-aventurada, a qual eles mereceram felizmente chegar, um pelo suplício da cruz, outro pelo fio da espada. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso,